Olá a todos, aqui para mais um vídeo sobre banco de dados e SQL. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Join, ou junção de tabelas, porque com certeza nós vamos precisar trabalhar com mais de uma tabela nas nossas consultas no banco de dados. Então, no final desse vídeo, você vai ter um conhecimento básico sobre Join, ou junção de tabelas, e também vai estar fazendo aí uma consulta de exemplo. Então, o que eu vou trazer? Conceito de Join, simples e direto ao ponto, um diagrama entidade de relacionamento, analogia com Excel e o exemplo prático. Bom, conceito. Utilizado para combinar registros de duas ou mais tabelas com base em uma condição de correspondência entre colunas. Quando você usa o inner join, o resultado retornará apenas as linhas onde existe uma correspondência em ambas as tabelas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: você tem duas tabelas, por exemplo, tabela A e tabela B. E nelas você tem campo de domínio comum, você consegue juntar elas. E o que seria o tal de campo de domínio comum? Por exemplo, você tem a tabela A e a tabela B, e em ambas você tem a coluna CPF. Então, você consegue juntar as tabelas pelo campo CPF. Ok? Não é o mais utilizado, mas é só um exemplo para entendimento, né? O mais comum é você juntar a primary key com foreign key. E aí agora você pode se perguntar: mas e onde é que eu vejo isso? Onde é que eu consigo essa informação? Bom, aí a gente entra no diagrama entidade de relacionamento, né? E a gente vai ver a importância dele. Aproveitando, se você tá caindo nesse vídeo agora aí, né, meio de paraquedas, e não faz nem ideia de onde saiu esse diagrama entidade de relacionamento, vou estar deixando no card, também vou deixar na descrição, o link pro playlist lá onde eu falo do BR Modelo 3.3, como é que se instala, como é que você usa a ferramenta e também como é que faz a criação desse diagrama entidade de relacionamento. Bom, voltando, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui as 5 tabelas do banco, né? Então eu tenho categoria, produto, loja, venda, itens venda. O que acontece? Se eu quiser saber, por exemplo, a descrição da categoria a qual o produto pertence, eu tenho que ligar categoria com produto. Como é que eu faço essa ligação? Bom, aqui dentro de produto, eu tenho a tabela, a coluna categoria underline ID, que é a foreign key da tabela categoria. Então, o campo aqui de domínio comum vai ser categoria ID dentro de produto com ID de categoria, tá? Isso vai se dar para todas as outras tabelas que nós temos aqui, tá? O campo ID vai fazer a relação com loja underline ID dentro de venda, né? E aqui o campo ID venda vai fazer a relação com venda ID dentro de itens venda, assim como o campo ID de produto vai fazer a relação com produto underline ID na tabela de itens venda. Vou trazer um Excel aqui para trazer um exemplo aqui que eu acho que ajuda bastante para a gente entender isso, tá? Por exemplo, aqui na tabela de categoria, eu vou ter a coluna de D, que eu pintei de azul, e as descrições aqui das demais colunas da tabela, tá? Mesma coisa aqui em produto, eu tenho o ID do produto e eu tenho as descrições aqui, colunas da tabela de produto, e tenho em amarelo o categoria ID, que quer dizer o quê? Que é a foreign key da tabela de categoria, certo? Aqui eu também tenho em loja, tenho as colunas aqui, tenho o ID, que eu deixei em azul, e as colunas aqui que estão sem pintar, que são os demais dados de loja. Tá? Aqui em venda, eu tenho o ID da venda, a data da venda e a loja que fez essa venda, que eu também pintei de amarelo para identificar que é uma foreign key. Aí vocês podem estar se perguntando por que tem duas colunas em verde, se eu estou fazendo a primary key em azul e a foreign key em amarelo. Bom, assim, nesse caso aqui, ela é uma tabela de chave composta, tá? Que é essas duas colunas aqui são chave compostas, e elas são, além de serem as primary key, elas também são foreign keys, né? Então, tipo, essa aqui é foreign key da tabela de produto, e essa aqui é foreign key da tabela de venda, mas ambas são primary key da tabela item venda, tá?
Trouxe essas cores porque eu acho que ajuda no entendimento. Bom, agora eu vou para um exemplo prático lá dentro do nosso SQL, tá? Então, assim, como é que é a estrutura básica do comando? Select campos que eu quero exibir para uma tabela ou tabelas, né? Junção de tabelas que eu preciso para trazer o dado que eu quero exibir. Vou começar fazendo um select bem simples aqui, que é selecione, né, todos os campos de categoria. E aqui vocês podem ver que eu vou ter o ID, a descrição, o status. São o ID de categoria e os campos que tem demais campos da tabela de categoria, tá? Vou fazer a mesma coisa com produto. Mesmo exemplo que eu dei lá no... Perdão. Eu dei lá no Excel da analogia, ó, aqui tá o ID, que é a primary key da tabela de produto, e aqui tá a categoria ID, que é a foreign key da tabela de produto, que correlaciona ou relaciona, né, corresponde ao ID da tabela de categoria. Vou fazer um exemplo aqui bem prático, bem básico, né? Eu vou trazer o quê? Produto e o nome da categoria a qual ele pertence, tá? Não vou fazer nenhum filtro de produto, somente vou trazer todos os produtos e quais as categorias dos produtos. Então, eu preciso juntar as tabelas. Então, eu tenho que fazer um select from produto, vou usar o LSP, inner join, categoria e on. Aqui eu vou dizer o campo de domínio em comum, ou qual é o campo que é igual para tabelas que eu posso juntar elas. Então, p.categoria, categoria ID é igual a c.id. Aqui eu tô em código, no código aqui, juntando produto com categoria por meio do inner join, aonde o campo p.categoria ID seja igual ao campo ID dentro da tabela de categoria, tá? E aí, por exemplo, eu vou trazer um p.nome aqui as produto, p.descrição as categoria. Agora que o comando básico de junção está pronto, olha, a gente tem aqui produto, a descrição da categoria que esse produto pertence, né? Então, assim, aqui a gente fez a junção, vou dar um zoom aqui, tá? Aqui, desse modo, a gente pegou a tabela de produto, juntando com categoria, onde o campo categoria ID é igual ao ID. Dessa forma, a gente consegue fazer a junção. E tá aqui o resultado, ó. Por exemplo, lá, ó, o produto D é da categoria alimentação. E essa é a base do comando join. Eu hoje, então, trouxe um conceito bem básico, bem simples. Trouxe o diagrama entidade de relacionamento, perdão, para explicar como é que se ligam as tabelas. Também trouxe um Excel ali para elucidar os dados, né, para ver como que uma tabela faz a ligação com a outra. E também trouxe um exemplo prático aqui para demonstrar como é que é feito o inner join. Espero que esse vídeo tenha agregado bastante para você. Um abraço, obrigado pela atenção e até o próximo.